E se eu te dissesse que nos primeiros 60 segundos após a morte, seu corpo passa por uma série de transformações fascinantes e, ao mesmo tempo, perturbadoras? Hoje vamos explorar o que a ciência médica descobriu sobre os primeiros instantes após o coração parar de bater. Prepare-se para uma jornada pelos mistérios do corpo humano no momento mais definitivo de todos. Vamos lá! Primeiro, vamos estabelecer o marco zero, a morte clínica. Para a medicina, a morte ocorre quando o coração para de bombear sangue e o cérebro deixa de receber oxigênio. Este é o momento em que o relógio começa a contar. E o que acontece logo em seguida é uma cascata de eventos biológicos. Nos primeiros 5 a 10 segundos após a parada cardíaca, o cérebro ainda possui oxigênio residual. Você pode não estar mais respirando, seu coração pode ter parado, mas seu cérebro ainda está processando informações. Estudos sugerem que nesse brevíssimo intervalo, você pode até ter consciência de que morreu. Parece ficção científica, mas pesquisas em pacientes que foram reanimados relatam que alguns ouviram conversas médicas ou perceberam o que estava acontecendo ao redor mesmo após a parada cardíaca. Isso levanta uma questão filosófica perturbadora. A consciência pode persistir por alguns segundos após a morte? A ciência ainda investiga. Aos 15 segundos, o cérebro começa a entrar em colapso energético. Sem oxigênio, as células cerebrais param de produzir energia. A atividade elétrica diminui drasticamente. Ondas cerebrais que antes eram detectáveis no eletroencefalograma começam a desaparecer. É aqui que a consciência, se ainda existia, provavelmente se apaga. Você deixa de existir como entidade consciente. Aos 20 segundos, os músculos começam a relaxar completamente. Durante a vida, seus músculos estão em constante estado de leve tensão, mesmo quando você está descansando. Mas sem sinais nervosos vindos do cérebro, essa tensão desaparece. Os esfíncteres, músculos que controlam a liberação de urina e fezes, também relaxam. Por isso, é comum que o corpo libere fluidos após a morte. Não é agradável de pensar, mas é pura biologia. Aos 30 segundos, a pele começa a mudar de cor. Sem circulação sanguínea, o oxigênio que ainda estava nos tecidos se esgota rapidamente. A pele, especialmente nas extremidades como dedos e lábios, começa a ficar pálida ou azulada. Esse fenômeno é chamado de cianose. É o primeiro sinal visível de que o corpo não está mais vivo. Entre 40 e 50 segundos, a temperatura corporal começa a cair. Enquanto vivo, seu corpo mantém uma temperatura constante de cerca de 36 a 37 graus Celsius. Mas sem metabolismo ativo, sem combustão de energia, o corpo começa a esfriar. Esse processo, chamado de algor mortis, acontece gradualmente, mas já pode ser detectado nos primeiros minutos. A temperatura ambiente influencia a velocidade desse resfriamento. Finalmente, aos 60 segundos, algo chamado rigidez cadavérica começa a se preparar. Embora o rigor mortis propriamente dito leve algumas horas para se instalar completamente, os processos químicos que levarão a ele já começam. As células musculares, sem energia para relaxar adequadamente, começam a se contrair de forma irreversível. É como se o corpo estivesse se travando lentamente. Mas há algo ainda mais intrigante. O que acontece com as células individuais? Nos primeiros 60 segundos, enquanto o corpo como um todo está morto, trilhões de células ainda estão vivas. Células da pele, do fígado, dos rins, todas continuam funcionando por algum tempo. Na verdade, algumas células podem sobreviver por horas ou até dias após a morte clínica, dependendo das condições. É por isso que órgãos podem ser doados. Eles ainda estão vivos, mesmo que a pessoa tenha morrido. Então, será que a morte é realmente instantânea? A resposta é não exatamente. A morte é um processo, não um evento único. Diferentes partes do corpo morrem em momentos diferentes. O cérebro é uma das primeiras estruturas a sofrer danos irreversíveis, mas o restante do corpo leva tempo para acompanhar. E aqui vai um dado fascinante. Estudos recentes mostraram que, mesmo após a morte cerebral, certos genes no corpo são ativados. Isso mesmo, genes que estavam dormindo durante a vida de repente acordam após a morte. Cientistas descobriram que genes relacionados ao estresse, inflamação e até desenvolvimento embrionário podem ser ativados nas primeiras horas pós-morte. É como se o corpo tivesse um plano de emergência, oculto. Então, por que estudar tudo isso? Entender os primeiros segundos e minutos após a morte não é apenas curiosidade mórbida. Esse conhecimento é crucial para a medicina de emergência, transplantes de órgãos e até para investigações forenses. Saber exatamente quando e como o corpo morre ajuda médicos a tentarem reverter o processo em casos de parada cardíaca. E sim, muitas vezes é possível trazer alguém de volta se a intervenção for rápida o suficiente. Resumo rápido. Nos primeiros 60 segundos após a morte, o cérebro esgota seu oxigênio residual e pode manter consciência breve.
Os músculos relaxam, a pele muda de cor, a temperatura começa a cair e processos celulares únicos são acionados. A morte não é instantânea, é uma sequência gradual de desligamentos biológicos. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com alguém que, como você, tem curiosidade sobre os mistérios do corpo humano. Deixe o like, inscreva-se no Curiosfera e ative o sininho para mais conteúdos fascinantes sobre ciência, saúde e os fenômenos da vida e da morte. Até o próximo vídeo. E lembre-se, enquanto você está vivo, seu corpo é uma máquina extraordinária. Aproveite cada segundo.